Família, quem me acompanha aqui há mais tempo já tá ligado nesse sonho do Thiagão. Quem tá chegando aqui agora no canal, eu vou compartilhar com vocês. Meu sonho é ver um atacante de lado de campo acima da média vestindo a nossa camisa. Ué, Thiago, mas que sonho besta! Você tem que sonhar conquistar títulos, irmão. Mas eu acho que faz parte do processo. Desde que essa função do atacante de lado ganhou um protagonismo ali com o Guardiola, eu sempre comento aqui com vocês que o Vasco nunca teve um atacante desse nível. Vem muita gente aqui comentar comigo, poxa, Thiago, mas o Éder Luiz, irmão, o Éder Luiz não jogava como extremo. Ele era tipo um segundo atacante, claro, fazia jogadas pelo lado ali, ele e o Fagner, mas o Vasco jogava num 4-4-2, ele, né, flutuando, e o Alec Gol de centroavante. Então o Vasco nunca teve. Entendo o processo, tá? Um time sem dinheiro é aquilo que eu já comentei com vocês. O Ares, que agora tá jogando de meio armador, mas né, ano passado jogava na beirada, o Ares que chegou no Fluminense em 2019, não é esse que a gente está vendo hoje ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Então será que isso pode acontecer com o Nuno, com o Lloyd, com o Garré? Eu espero que sim. Mas em 2025 ainda não são esses jogadores. Eu espero que eles atinjam esse nível de protagonismo. Mas por que, Thiago, você fez toda essa introdução? Porque agora há pouco o Lance, né, entrevistou o Diego Souza falando do elenco do Vasco, do Carille, visando aí as competições que o Vasco tem, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu falei assim, cara, não joguei a metade do Diego Souza, mas olha, sabe, vocês vão acompanhar aqui. Além disso, no vídeo de mais cedo, eu passei aqui, eu falei, ó, ri aí, deixe sua gargalhada com a eliminação do Atlético Paranaense, do Capelannes, deixe sua gargalhada. E aí o Capelannes falando ali dos grupos da Sul-Americana, você vai ver o que ele falou do nosso Vascão. Além disso, vamos trocar uma ideia aqui sobre mais uma declaração do Fábio Carille dizendo que não vai ter, como é que ele falou aqui para eu não errar, priorizar isso em nenhuma competição, ele quer todas. Olha isso, família vascaína. E vamos falar também do Coutinho. E por que vamos falar do Coutinho? Porque hoje, cara, eu me deparei com esse comentário aqui. Eu gosto de trazer aqui para os nossos vídeos a sua opinião. E tá aqui o amigo Alex Ferreira, colocou o seguinte: Coutinho é outro bagre. Você ouviu? Bagre. E aí, acho que ele bota aqui, né, que tem que voltar, vazar, porque é muita grana e pouco futebol. E aí eu respondi ele, bagre sou eu. Um outro amigo colocou aqui, né, você que é imitando lá o Ninja, né? Família vascaína faz parte, a gente vai trazer uma opinião aqui do Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, que teve esse debate hoje lá também, porque né, a temporada agora vai começar, Vera, podemos dizer assim, Campeonato Brasileiro tá chegando. E aí, como é que a gente vai avaliar Felipe Coutinho? Já vou adiantar aqui para vocês que, ó, acabou as desculpas. Acabou as desculpas. Agora ele tem os jogadores de velocidade na frente, tem que se condicionar. Acabou as desculpas. Mas eu vou defender ele aqui em alguns pontos, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e, mais uma vez, eu queria falar aqui sobre o Maxime Domingues, porque no vídeo de mais cedo a gente destacou uma informação do canal Atenção Vascaínos dizendo que clubes da MLS dos Estados Unidos buscaram ali informações sobre esse jogador e o Maxime ficou todo soltinho porque ele quer tempo de jogo. E tá vendo que aqui no Vasco vai ser difícil, né? Mas tem essa matéria do GE de agora há pouco que tá aqui, ó. Maxime briga por espaço para o Brasileirão. Suíço segue nos planos. E a matéria destaca aqui alguns pontos, né? Como esse que eu disse, dos clubes lá dos Estados Unidos buscando informações sobre esse jogador. Fala aqui também do contrato, que eu não sabia. Eu pensei que era 4 anos de contrato e ponto final. Mas não é, a família. Ele tem contrato até 2026 e aí tem 2 cláusulas de renovação, só que batendo metas. Então, contrato até 2026. Bateu metas, renova 27. Bateu metas, renova até 28. Eles estão pontuando aqui, né, que é um contrato parecido com o do Maurício Lemos. 1 ano, bateu metas. Mais 1 ano, deu metas. Mais 1 ano, família vascaína. E aí também tem aqui a questão da Sapucaí, né? A matéria do GE que destacou que não pegou bem no departamento de futebol, mas a galera logo chamou ele ali, vamos conversar. A situação ficou diferente também da do Payet, porque o Maxime não estava relacionado para a partida. E assim, mais uma vez vou deixar aqui a minha
opinião. Depende muito também do que o Maxime entende, se de fato essas conversas com o Carille, se ele vai ter oportunidades, sequência. Um amigo comentou aqui hoje no vídeo que ele deveria jogar no lugar do Felipe Coutinho, como terceiro homem de meio campo. E eu acho até uma possibilidade, cara, porque eu não vejo o Maxime assim com tanta pegada, com uma característica de segundo volante. Não vejo, de repente, um terceiro homem de meio campo. Seria interessante testar ele ali. E como o Vasco vai ter uma pegada aí, né, de jogos, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Maxime pode ser um jogador, não sei se para iniciar alguma partida, mas entrar no decorrer dos jogos. Então tem que analisar se o jogador quer ficar, quer correr esse risco de brigar por posição ou vai para o futebol dos Estados Unidos. Claro, financeiramente o Vasco, né, botando no bolso o que quer, mas eu acho que é um jogador que, cara, eu já fiquei mais assim com o Maxime. Hoje eu não sei, cara. Hoje eu não sei, mas vamos ver. Vamos ver. Eu torço pra ele ficar. Eu torço pra ele ficar e torço pra ele dar a volta por cima. Vamos colocar assim, família Vasco, queria saber a opinião de vocês. Visando aqui agora a Copa Sul-Americana, eu gostaria de trazer essa opinião do Capelanes, família vascaína. Olha só. Passa no grupo A da Sul-Americana. Sem muita convicção, independente de Medellín. Quem passa no grupo B? Vou torcer pro Vitória, mas acho que o Defensa e Justiça avança. E no grupo C, quem vai? Coringão, hein? Se fosse o Racing da Argentina, eu ia com eles, hein? Mas vou de Corinthians, vai Corinthians! E no grupo D? Godoy Cruz não tô mais acompanhando tanto, né? Mas time argentino é sempre embaçado, é que o Grêmio também não tá aquelas coisas, né? Eu dou um voto de confiança pro Imortal, que mais morre no mundo. Mas vamos lá, Grêmio, viva o Grêmio! E no grupo E? O Cruzeiro tá aí 200 anos treinando, né? Se não melhorar agora, não melhora mais, hein? Vai, Raposa! E no grupo F, quem passa na Sul-Americana? O grupo aí tem o Carrasco do Flusão, hein? Vou ser Caldas, mas eu vou de Flu. Vice-campeão carioca. E no grupo G? Esse é o grupo mais difícil para um brasileiro. O Vascão, infelizmente, não vai avançar. Melgar já eliminou recentemente o Internacional. Mas eu acho que quem passa nesse grupo aí é o time argentino Cascudo Lanús. E finalmente, quem passa no grupo H? Tranquilo, vou secar o Galo, mas vai passar no Atlético Mineiro. Família, eu não vou pro lado da zoação não, tá? Mas assim, eu acho, às vezes, que a galera comenta com uma má vontade e também com uma questão, sei lá, do histórico do Vasco, né? Porque hoje, quando, tipo ali, ele fala do Grêmio. Ah, não sei como é que o Imortal tá, mas vai dar Imortal. Pô, eu sei que o Grêmio, em comparação com o Vasco, num histórico aí recente, né, tem bons momentos, né, em competições internacionais, mas o atual momento do Grêmio é terrível, cara. Terrível. Tá com um treinador lá que não conhece muito bem, sei lá, o futebol brasileiro, os jogadores não, né, se reforçou tanto assim. E aí, não, o Vasco não passa, sabe? E aí a questão do grupo, né? A gente até trouxe aqui ontem o valor de mercado de cada elenco, e do Vasco tá, né, o dobro, sei lá, quase o dobro se você juntar os três, né, do grupo, Melgar, Lanús e Porto Cabello. Acho que dá o dobro, sei lá. Então joga uma pressão em cima do Vasco. Só que é aquilo que eu falei, eu acho que o Vasco tem que classificar, tem obrigação. Eu queria saber a folha salarial de cada elenco. Né? Imagino que a do Vasco é bem superior, então acho que o Vasco tem que classificar. Mas é fácil? Não é fácil, porque você tem um Lanús que tem história, né, nessa competição, 14 participações. O Melgar estava aí também, né? Como ele disse, eliminou o Internacional recentemente, já classificou na primeira colocação num grupo na Sul-Americana, estava aí disputando, né, o mata-mata da Libertadores, acabou caindo para o Cerro Porteño. Então não é fácil, mas eu entendo que o Vasco tem que passar. Agora, eu fiquei um pouco mais tranquilo, tá? Fiquei um pouco mais tranquilo, confiante com essa opinião aí do Capelanes. E aí, família, um jogador que pode ser muito importante nesse sentido para ajudar o Vasco a conquistar essa classificação é o menino Couto, que tá voltando aí, né, tá se recuperando, segundo o Carille. Vai estar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro. E aí eu gostaria de trazer aqui essa opinião do Gabriel Farias, porque foi uma excelente análise, né? Porque eu acho que ele, né, passa um pano ali como eu, chega pra cá, entende que não dá mais pra passar pano, tem um ponto ali que ele fala que eu não concordo muito, então eu achei que é uma opinião que, sabe, tá bem lúcida, bem no meio termo, sei lá. Se liga só. Dá pra falar de futebol com esse planejamento pro Felipe Coutinho? Então, já falei aqui que o meu prazo para fazer uma última análise, assim, um pouco mais exigente sobre o Felipe Coutinho vai ali até o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu espero que ele tenha uma sequência, enfim, porque eu sou o primeiro a relativizar aqui a questão do rendimento dele, porque ano passado ele teve muitas dificuldades até conseguir embalar uma sequência com o Vasco da Gama, mas chega, né, de desculpa também. Eu acho que a gente fica muito tempo esticando a corda e em algum momento a gente precisa, de fato, realizar a crítica. E o Felipe Coutinho precisa render com regularidade.
E espero que ele consiga isso dentro de campo. Se ele continuar se lesionando, tendo problemas físicos, aí vai ficar difícil de avaliar. Mas aí a gente vai chegar à conclusão de que não tá valendo a pena. Eu me lembro, Gabriel, quando o Coutinho foi contratado, quando ele voltou pro Vasco, aí teve aquela festa toda, a barreira vai virar baile, Coutinho voltou querendo demais, musiquinha pra cá, musiquinha pra lá e tal. E você falou, aqui mesmo no Papo de Craque, você falou, olha, é muito legal a volta de um ídolo, a volta de um cara com essa identificação com o clube, essa festa toda. Mas você falou, só que essa festa amanhã, ela tem o peso de uma cobrança. Tem. E isso tá acontecendo, né? Eu acho até que demorou, cara. Mas, Azevedo, a gente vai cobrar de quem? A gente vai cobrar do Maxime Domingues ou a gente vai cobrar do Felipe Coutinho? É óbvio que a cobrança é pra todo o elenco, mas uma cobrança mais elevada é pra quem tem nível técnico mais elevado. O Felipe Coutinho não vem conseguindo ter a sequência ideal. Mete um golaço aqui, dá um grande passe a colar, mas... E a sequência? A gente precisa de sequência, a gente precisa de um rendimento que seja gradativo e que permaneça por um bom tempo. O cara pode jogar mal de vez em quando, esse não é o problema. Todo jogador tem alguma atuação apagada ao longo de uma temporada que é tão complicada, tão extensa, mas dá pro jogador também ter uma sequência um pouco melhor. E esse papo de que o Felipe Coutinho joga sozinho ali é mentira, é mentira. O Felipe Coutinho, ele tem companhias, ele tem jogadores com o mínimo de qualidade acompanhando ele no meio de campo. Você vai falar de Paulinho, vai falar de Jair, você pode falar de Tietê. Agora chegou o Nuno, parece que chegou bem na equipe do Vasco. Outros jogadores foram contratados. O Verratti é um goleador, um cara que tá sempre ali balançando as redes. O Felipe Coutinho tem companhia. Não dá pra ficar sempre inventando uma desculpa pra relativizar um desempenho que é abaixo daquele que a gente espera. Claro que lesões interrompem a sequência dele. E eu não vou dizer que lesão é culpa do jogador, pelo amor de Deus. Nenhum jogador quer se lesionar. Eu tenho certeza que o Felipe Coutinho tem esse desejo de se manter saudável pra ajudar o Vasco, mas isso tem atrapalhado também. Enfim, tem um Campeonato Brasileiro pela frente. Eu vou considerar que ano passado foi um ano difícil pra ele, retomar, vindo do Catar, lesões, tudo aquilo atrapalhou. Agora ele fez uma pré-temporada, ele tem um time um pouquinho mais forte ao redor dele, pode não ser uma seleção, mas o Felipe Coutinho, quando assinou com o Vasco, sabia que não ia jogar numa seleção, né, Zé? O Coutinho, ele não esperava nada muito diferente disso, então ele tem que conseguir render dentro desse cenário que é o do Vasco. Pode não ser o melhor cenário do mundo, pode não ser um Flamengo, um Palmeiras, um Botafogo, um Inter, mas é um cenário que permite a ele, de repente, conseguir apresentar um bom futebol. E é a responsabilidade dele, que tem qualidade acima da média, é a responsabilidade dele elevar o nível dessa equipe. E ninguém tá cobrando aquele Coutinho dos melhores tempos da carreira, até porque esse Coutinho não aparece há muito tempo. A gente aguarda um cara que atinja, sei lá, 60% daquele futebol. Isso já ajudaria muito o Vasco. Aí você tem aqui o Gilberto Machado Azevedo. Infelizmente, a contratação do Coutinho deu errado. Você taxaria dessa forma que uma contratação que deu errado ou não? Eu esperaria mais um pouco. Eu sei que daqui a pouco já vai fazer um ano que o cara chegou e eu tô esperando aqui, pedindo pro torcedor ter paciência. Na verdade, a essa altura eu já nem cobro mais paciência do torcedor. Eu entendo o torcedor que a essa altura está frustrado. Mas eu esperaria um pouco mais, porque bem ou mal, fez pré-temporada, beleza. Lesões atrapalhando, mas já tá recuperado, vai chegar saudável pro início do Brasileiro, isso é muito bom. Ele já começa jogando. E aí, nesse nível mais alto, a gente vai entender se ele consegue render ou não. Eu acho que com algumas rodadas de Brasileiro, a gente já vai poder tomar uma conclusão um pouquinho mais efetiva sobre aquilo que o Felipe Coutinho entrega ao Vasco da Gama. Até aqui é pouco. Eu acho que isso todo mundo concorda. Mas tem tempo ainda pra ele conseguir fazer a diferença. E o Vasco, gente, aí vamos atender também a realidade. O Vasco não tem condição hoje de dizer assim, não, Coutinho, não quero não. Vamos buscar um outro jogador. O Vasco não tem essa capacidade de mercado. Então vai seguir ali se agarrando às últimas esperanças do Coutinho dar certo. Eu concordo basicamente com tudo. A questão do ano passado, a parte física, não tá conseguindo, não tá se lesionando, aí o Vasco realmente tem que pensar no custo-benefício. Dá pra ter o Felipe Coutinho caindo ainda mais o salário, não sei se ele aceitaria, porque tem essa questão da parte física e a gente precisa do Felipe Coutinho dentro de campo. Então eu concordo basicamente com tudo, tá? Agora, companheiros, eu não concordo. Eu não concordo. Inclusive, eu tava trocando uma ideia recente, hoje, com a galera lá do grupo de membros, a gente estava debatendo, né, toda essa situação aí do Payet, infiel, e não conseguiu render aquilo que a gente esperava e tudo mais. E eu falei assim, cara, eu acho que qualquer meia com as características do Payet, do Felipe Coutinho, e aí citei outros, como Alan Patrick, o próprio Ganso, que são jogadores que a gente pode dizer que são maestros, né? Fazem o jogo correr, né? Não tem tanta condição física assim pra arrancar com a bola, driblar, criar um espaço. Aí tipo, não sei se vocês vão concordar comigo, tipo um Garro, né? Que já dá uma arrancada ali. Acho que o Veiga também, o Cauli tem essa dinâmica, né? Um Everton Ribeiro um tempo atrás, sabe? Mais rápido, que consegue conduzir um pouco mais a bola. O Coutinho consegue também, mas nesse momento tá tendo essa dificuldade. Eu citei aqui com vocês, no jogo contra o Nova Iguaçu, que o que me chamou mais atenção não foi nem um golaço ou gol de pênalti, foi isso, justamente de tentar arrancar com a bola, de dar um tapa na frente. Contra o Flamengo ele fez isso também, né? Tem uma bola lá que ele consegue arrancar, o De La Cruz puxando ele consegue sair, dar um tapa na frente, e isso realmente é muito importante, né? Para o cara clarear o jogo, abrir os espaços, e aí, né, o marcador vai vir em cima dele, ele consegue achar o companheiro. Então eu entendo que qualquer jogador com essa característica assim, muito bom tecnicamente, mas fisicamente já tá ali
né, com dificuldades, cara, vai ter dificuldade no Vasco. Vai passar sufoco no Vasco, porque o Vasco é um time reativo, é um time que fica pouco com a bola, então esse 10, esse meio armador vai ter dificuldade com o Vasco. Eu imagino assim, cara, o Payet num time aqui no Brasil mesmo, com posse de bola, cara, ele poderia render porque é um jogador tecnicamente. Eu sei que tem, poxa, vários argumentos pra gente defender, vários argumentos pra gente criticar, mas eu acho que a gente pode dizer que a passagem do Payet, né, já deu, já foi. Então, em relação ao Felipe Coutinho, eu discordo do Gabriel Farias falando que tem parceiros. Não tem. O Paulinho tá voltando agora, o Jair tá voltando agora. Eles também estão buscando aí, né, esse recondicionamento físico depois dos dois, né, sofrerem graves lesões, né? E aí, pontas, não tinha. O Felipe Coutinho no início da temporada tava jogando com o Alex Teixeira e Verratti na frente, cara. Ele não pode dizer que são jogadores que vão conseguir tirar o que o Felipe Coutinho tem de melhor, que é a qualidade técnica, botar na cara do gol. Não, ele precisa de velocidade, ele precisa de movimentação. Se os companheiros se movimentarem, ele vai achar. Ele vai achar porque ele tem um bom passe. Felipe Coutinho, gênio, gente. Gênio, que atrapalha o gênio é a parte física. É isso. Então, nesse sentido, eu discordo. Mas vem aquele ponto que eu falei com vocês. Acabou a desculpa, porque eu sei que não são jogadores dos sonhos do Felipe Coutinho, né? De repente ele queria um Salah, um Mané, não dá pra ser assim. Mas tem jogadores agora que, né, pode encaixar um passe em velocidade. Então, assim, eu acho que é o mesmo ponto que a gente fala aqui do Carille. Acabou, tem desculpa, agora tem que render, tem que entregar, tem que, no caso do Carille, organizar bem o time, no caso do Felipe Coutinho, né, realmente exercer essa função de diferencial técnico da gente. Eu penso dessa forma, queria saber a opinião de vocês, família vascaína. E aí, eu gostaria de destacar com vocês essa fala aqui do Fábio Carille, tá? Mas antes, pensando melhor, deixa eu passar, né, o Diego Souza. Olha só. O Carille é um treinador que eu respeito muito, um treinador que consegue organizar, sempre conseguiu seus objetivos, mas o que eu acho é que o elenco do Vasco precisa de uma melhora, sabe? Ainda mais em jogadores de decisão, beiradas que conseguem resolver partidas. Eu acho que isso é o mais importante, o Vasco precisa hoje concentrar seu dinheiro, suas forças, a trazer um beirada de verdade que dribla e que resolve o jogo. Fora isso, o Vasco vai brigar ali no meio de tabela, porque as outras equipes vêm se reforçando muito bem. Esse Campeonato Brasileiro, sem dúvida, vai ser um dos mais difíceis dos últimos anos. Vai ser o mais difícil dos últimos anos. Então, quem se preparar melhor vai ter um pouco mais de vantagem. Quem não conseguir se preparar bem vai sofrer muito. Concordo plenamente com o Diego Souza. Ah, mas quando o Thiagão fala aqui, jogou aonde, Thiagão? Sabe nem chutar uma bola? Tem passaporte? Na verdade, eu não tenho. Mas o Diego Souza sabe um pouquinho de bola, né? E assim, é dessa maneira que eu vejo, cara. Hoje, nessa posição, nessa função, você tem que ter. Você tem que ter um jogador protagonista, diferente, driblador. De repente não faz tantos gols, mas, sabe, dá muita dinâmica para a equipe, para o coletivo, dá muitas assistências, sabe? Tem que ter, eu concordo com ele plenamente. Infelizmente o Vasco não teve essa condição. Muita gente fala, eu não sei, tá? Não sei. Muita gente fala que o Brian Rodrigues poderia ser esse jogador, que o Bruma poderia ser esse jogador. Aí, infelizmente, o Vasco não conseguiu. E aí contratou 3, né? Nuno, Lloyd e Garré. E é aquilo que eu comentei no início do vídeo, né? O Ares, que hoje para mim é um grande jogador, né? Um dos melhores do Brasil, quando chegou no Fluminense em 2019, não era esse Ares. Vamos torcer para que esses 3 jogadores, né, possam atingir um nível aí de protagonismo com a camisa do Vasco. Então concordo plenamente com o Diego Souza. E ele, né, também deixa ali a questão do Vasco passar alguma dificuldade. E aí o Carille, né, numa entrevista ao GE, colocou da seguinte forma, Carille se mostra satisfeito com o elenco e não quer priorizar competição. Quero as 3. Tu olha assim e fala, que isso, hein, Carille? Dá brabo, hein, irmão? Só rapidamente destacando aqui, que eu vi uma galera criticando o Carille nesse sentido, né? Como assim não precisa reforçar? Poxa, família, é uma questão assim de lógica, né? Até comentei isso aqui com vocês. É claro que ele entende que tem que reforçar o elenco. É que nessa janela doméstica, ele entende que não vai chegar aquela peça que vai resolver os nossos problemas. É simplesmente isso, né? Mas eu entendo quando tu já tá com um ranço de alguém, o cara fala, tu entende B, né? É basicamente isso. E não é o caso, tá? O Vasco não dá pra mirar as 3 competições, mas de forma nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter ali o brasileiro como prioridade, depois a Sul-Americana, né? Deveria ser até a Copa do Brasil, pela questão dos valores, mas né, são mais times fortes, no caso da Copa do Brasil. Então, brasileiro, pra você estar bem
né, fazer uma pontuação interessante para você focar depois na Sul-Americana e Copa do Brasil. É assim que eu vejo. Agora, né, isso é papo. Isso é papo mano, gogó, não dá. O Vasco não tem elenco para mirar as 3 competições, né? Tem que focar no Brasileirão. O foco é o Brasileirão, saindo de uma zona perigosa, aí sim a gente mira, né, as outras competições. Família vascaína é dessa forma que eu penso de vocês também.